Bom, então aqui vamos fazer a verificação das tensões, tá? Para a gente primeiro dimensionar a quantidade de cabos, depois a gente verificar a segurança delas, para essas duas combinações que a gente comentou. Então, para o estado limite de serviço, a descompressão, pessoal, para que você consiga entender, uma vez que a gente tem lá cargas atuando em cima da viga, a gente aplica proteção, tá? E a gente observa, na verdade, como que vai haver, né, essa transição entre o estado de compressão total para uma descompressão, tá? Ou seja, as ações que vão estar atuando na viga podem provocar até um pouco de tração. Aqui, essa aqui é a jogada interessante, a gente vai permitir 0% de tração. Ou seja, quando a gente estiver botando nessa equação aqui, tá, eu vou pegar aqui essa combinação aqui, em vez de eu adotar força, eu vou estar trabalhando com tensão. Então a tensão aqui que eu quero, considerando todas as ações da peça, eu quero que ela seja igual a zero. Ou seja, aí o que que eu vou fazer? Vou multiplicar, vou pegar essas ações, multiplicar aqui por n igual a zero. Fundamentalmente é isso, tá? Então vamos fazer isso aqui? Então tem aqui, ó, eu pego, botei zero vai ser igual ao somatório das minhas ações, tudo bem? Então aqui a ação por efeito de peso próprio, 4,68. A ação de sobrecarga, e aqui 30%, né, esse daqui seria o nosso φ2, tá? Considerando ali a nossa ação acidental, tá bem? Então, e o que que acontece? Aí eu vou botar aqui o efeito da proteção, a gente viu ali na fibra inferior, deu menos 3,048, o nosso N, e aqui para a combinação permanente, pessoal, eu considero o tempo no infinito. Ou seja, com o nosso T, ele se aproxima ali lá de mais de 30 anos. Ou seja, eu adoto as perdas totais. É o coeficiente de 0,75. Perfeito? Ou seja, essa equaçãozinha aqui, a primeira, é a mais simples, né? Ou seja, eu quero que as fibras inferiores, que é o ponto mais crítico da estrutura, na seção crítica, dê igual a zero. Quantos cabos eu preciso? Pronto. Então, considerando essa combinação de ação, a gente isola o N, tá? E jogando na calculadora, você vai obter um valor de quebrado, tá? Vai dar uns 6, uns 6 cabos, 6,77 aqui. Dá 6,77 mais ou menos, tá? É, é 6,77. Então eu vou adotar aqui, 7 podem ser muito? Vamos adotar aqui 6, tá? Se eu perceber que para as outras combinações vai me dar tração excessiva ou vai me dar compressão excessiva, eu volto e revejo esse valor, tá bem? Tudo bem? Então, logicamente, vai dar um pouquinho aqui de tração, tá? Vai dar um pouquinho aqui de tração, mas eu só estou fazendo isso como pré-adicionamento inicial, tá bem? Vamos lá ver agora as outras combinações. Bom, para a fibra inferior, pessoal, o que que acontece? A fibra inferior, provavelmente a gente tem que ter cautela em relação à compressão, tá bem? Então, qual que é o limite, né, de tensão de compressão? Tá no exercício, é 60% do FCKJ. Por que tem o J, professor? Porque como a gente vai ter que fazer verificações no ato da proteção, nesse exercício a gente não vai fazer particularmente, mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Para combinação permanente, o meu FCK, ele vai ser total, ele vai ser 30 mesmo, MPa. Verdade, professor, porque eu estou assumindo um tempo infinito. Na verdade, o concreto vai até superar esse valor, né, depois de tanto tempo. Mas a gente não considera uma adição nisso, tá bem? Agora, para momentos anteriores, tipo 10 dias, eu tenho que usar aquela equaçãozinha lá da norma, né? Aquele coeficiente beta 1. Para o tipo de cimento que ele especificou, CP3, que ele é 0,38, a gente usa essa equaçãozinha aqui de B1. Verdade, pessoal. Ou seja, o CP3 para 10 dias, a gente utiliza essa equação, jogando aqui na equação, ele dá cerca de 77%, tá? Ou seja, quando eu for fazer a verificação para um ato da proteção, o FCK que eu considero, ele é 77% do valor total, tudo bem? Então só para vocês saberem aqui, ó, no nosso caso a gente vai utilizar para combinação permanente aqui mesmo. Então o nosso limite aqui, ele vai ser 0,60 do 30, né, MPa. Isso aqui vai dar em torno de 18 MPa, tá? Ou seja, o limite da minha compressão é 18 MPa. Eu já deixei aqui anotado para vocês, tá? Então vamos lá, né? Agora vamos calcular aqui. Ou seja, eu pego a nossa equação novamente, menos 4,68, menos 9,375, 30% de 4,68. Estão negativos aqui, pessoal, observem, tá?
Porque a gente está olhando na fibra superior, tá? A fibra superior, esses efeitos são compressão, ele está lá na nossa tabelinha, né? Só para a gente refrescar aqui a memória, ó. Tá na nossa tabelinha aqui, ó. Fibras superiores, todas compressão, tá vendo? De acordo com aquelas equações que a gente viu lá no início, né? Tá. Pronto, e aí eu boto aqui a quantidade de cabos que a gente dimensionou. No caso aqui foram 6 cabos. O valor da força de proteção na fibra superior. E aqui considerando a perda. Jogando aqui na, jogando aqui na calculadora, pessoal, você vai ter um valor de aproximadamente menos... Deu negativo, tá? Deu menos 10,29 MPa. Tá? O que que significa isso, professor? De módulo, né? Isso aqui significa que se é negativo é compressão. Ah, professor. Ou seja, o efeito desse cabo, ele está comprimindo a minha fibra superior, tá? Ou seja, a força de proteção não foi tanta que deu tração. Perceberam? Ou seja, tá tranquilo. Esse valor aqui, ele é menor do que o nosso limite? É. O limite de compressão, ele deu 18, né? 18 MPa. Então tá ok, né? Ou seja, para combinação frequente, quer dizer, para combinação permanente, considerando lá um tempo no infinito, esse número de cordoalhas, ele está factível, né? Então a gente pode dimensionar o nossa viga com 6 cordoalhas de 2,7 CP 190, relaxação baixa. Aqui é a relaxação normal, tá? Vou deixar bem claro ali no exercício. Tudo bem? Então, uma vez que a gente já dimensionou, perceberam como é simples, pessoal? O dimensionamento é simples. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, agora eu verifiquei para aquela combinação de descompressão. Teria que verificar para as outras combinações, tá? E aí eu não vou gastar tanto tempo nisso, mas é a mesma lógica. Vou mostrar para vocês depois o exercício pela planilha, que facilita muito mais o caso, tá? E aqui, bom, só para a gente saber, pessoal, com o auxílio do Excel, quando a gente tiver aqui o estado limite de frequente, né? A gente precisa adotar aqui, para o limite, né, de tração, a gente adota o FCTM, tá? O que que é isso, professor? Ele vai ser, novamente, né, a tensão do concreto de tração média. Ele é dado por essa equaçãozinha, 30% do FCK elevado a 2/3. Nosso FCK, ele deu 30, né? Jogando na sua calculadora, então, você vai obter um valor, né, de 2,89. Só para saber, tá, pessoal? Muita gente não lembra disso, mas se é um concreto de 30 MPa de compressão, né, ele aguenta 30 de compressão. De tração, ele é em média, né, 10% disso, tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, o nosso limite de tração, para o limite de tração nessa peça, como deu o exercício, ele é 1,2 esse valor, né? Então, multiplicando vai dar 3,47, tá? MPa. Ou seja, para combinação agora frequente, a gente vai verificar se esse limite de tração ele vai ser excedido. Se ele for excedido, a gente aumenta a quantidade de cordoalhas e verifica depois os outros estados normalmente. Tá? Para combinação de fissuração, para combinação frequente, então, a gente vai considerar também novamente o P no infinito. Tá? Então, para fibra inferior, mesma equação, só que agora a gente tem aqui o φ1 e φ2. O φ1 e φ2, pessoal, nesse exercício particularmente, a gente vai desconsiderar o φ2, né? Porque a gente não tem efeito de cargas secundárias, né? A gente só tem apenas uma carga acidental, né? Então a gente ignora. Então aqui a gente vai ter basicamente as ações fixas, então 4,68 mais 9,375. O nosso φ1 já foi dado no exercício, 0,4, o valor da ação. Aqui são 6 campos, a nossa tensão na fibra inferior positiva, e aqui as perdas, né? Esse valor aqui, pessoal, vai dar em torno de 2,22. Ou seja, para a combinação frequente, tudo bem? Vai haver um pouco de tração, tudo bem? Esse valor de tração, ele excedeu aquele nosso limite de 3,47 para esse caso? Não excedeu. Ah, ou seja, ele está menor, então está ok, né? Ou seja, a nossa peça, para essa combinação, para essa aplicação, vai estar trabalhando um pouquinho com tração. Isso não é ruim. Esse FCTM que a gente calculou, ele vai ser aquele limite de fissuração. Pode ser que a peça nunca fissure, tudo bem? Mas pode ser que ela fissure também. Mas como uma cordoalha engraxada, é uma viga de residencial, não tem problema, tá? É muito pouco provável que essa cordoalha entre, né, em corrosão, tudo bem?
até com aquele cobrimento de 30 milímetros que a gente já havia comentado, tá? Alguns engenheiros podem adotar, não quero que tenha tração nenhuma, então aumenta a quantidade de cabos, em vez de 6, bota 7, tá? Então a gente pode até fazer esse cálculo aqui, curioso, deixa eu botar aqui na minha calculadora. Então se fosse 7 cordoários, 4,68, mais 9,375, mais 0,4, vezes 4,68, menos 7 cordoários, 7, vezes 3,049, vezes 0,75. Vai dar aqui, ó, negativo. Se forem 7 cordoários, vai dar aqui menos 0,08 MPa, ou seja, quase zero. Tá? Então, para combinação frequente, se forem 7 cordoários, vai dar inclusive compressão. Então, ou seja, não vai fissurar nunca. Tá? Agora vamos verificar a fibra superior, né? Fibra superior, pessoal, provavelmente vai ter compressão, né? Então aqui é a mesma equação, aqui não tem carga secundária. Então aqui negativo, 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 positivo. Tá? Jogando aqui na nossa calculadora, pessoal, deixa eu ver aqui minha colinha. A gente obteve um valor de aproximadamente 10, menos 10,74, tá bom? Que ele é menor que o nosso limite de compressão de 18 MPa. Então também está ok. MPa ficou ok. Tá? Beleza, pessoal? Então, ou seja, para essas duas combinações que a gente fez a verificação, tranquilo. Se a gente tivesse adotado o 7 aqui, vamos ver o que ia dar também? Menos 4,68, menos 9,375, menos 0,4, vezes 4,68, mais 7 vezes 1,151, vezes 0,75. Aqui, ó, daria até menos. Se fosse 7 cordoários, né? 7 cordoários, daria menos 9,88. Ou seja, o efeito da proteção aqui foi até melhor. Beleza? Bom, pessoal, para concluir esse exercício é o seguinte. Todas as sessões que a gente teria que fazer a verificação normalmente no projeto, a gente geralmente faz a cada metro, cada 1,5 m, enfim, depende do tamanho da viga, elas devem ser verificadas para todas as combinações, tá? Então, por causa disso, demora um pouco fazer exercícios. E eu só consigo fazer, basicamente, a verificação por metro de viga quando a gente tem um cabo traçado. Porque eu não consigo fazer essa verificação, eu não sei qual que seria a excentricidade para calcular as tensões. Estão percebendo? Bem, e o que acontece também de mais curioso nisso? Uma vez que a gente tem um traçado definido, eu consigo verificar as perdas, porque as perdas vão estar em função do traçado geométrico do cabo. Então, esse vai ser um assunto para a próxima unidade. Fiquem com a gente nesse curso que está sendo muito legal. Tá? E basicamente a gente vai ter aí somente essas outras etapas de reverificação quando a gente tiver o detalhamento. Aqui, pessoal, eu já antecipo para vocês o seguinte. Como a gente tem uma viga que tem um traçado de diagrama de momento fletor que ele é parabólico, por causa que a gente tem uma carga uniforme distribuída, geralmente o traçado do diagrama da proteção, ela também é parabólica, porque ela vai dar um efeito contrário. Ó. Ela vai dar um efeito contrário, olha que interessante. Isso porque, professor, a ideia é justamente cancelar esse com esse, né, no diagrama de momento fletor. Momento fletor, diagrama do momento fletor. A ideia justamente é anular, tá? De tal forma que a gente consiga, de forma permanente, estar dando um estado de tensão na peça que elimine, né, que aumente a performance dela, que a gente vê esse conceito lá na unidade 1, tá? Aqui, pessoal, só para deixar claro, então, esse seria previamente o traçado do nosso cabo, então é um traçado aí parabólico, cuja excentricidade máxima acontece nesse ponto aqui, tá? Esse seria o detalhamento basicamente da viga. Observe aqui que as unidades, né, aqui é 20 centímetros, 20 centímetros, e aqui são 10 metros, 1000 centímetros. Elas, logicamente, não são proporcionais, né, porque senão a gente teria que fazer um detalhe assim, né, no canteiro de obra, e não faz sentido, tá? Justamente por causa disso, porque a gente muda as escalas do desenho para caber um desenho, tá bem? E no canteiro de obra, eu mandaria um cabo detalhado com essas alturas aqui, 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 aqui. Na próxima aula gravada, eu vou interromper essa parte e eu vou mostrar para vocês o finalzinho desses extras, tá? Vou mostrar aqui um projeto para vocês, vou mostrar outras informações como a planilha e essa questão aí do traçado do cabo, tá bem?